Recentemente eu assisti o anime Kishibe-Ruan. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse anime. Pra quem não sabe, esse anime ele é um OVA daquele anime Jojo. Sabe aquele anime Jojo? Então, esse anime é um OVA daquele anime. Eu acho que é feito pelo mesmo criador do anime Jojo. Então eu assisti o primeiro episódio desse anime e nesse vídeo eu vou fazer tipo uma análise. Então aviso, esse vídeo vai ter spoiler. Esse vídeo vai ter spoiler porque nesse vídeo eu vou contar todos os acontecimentos, ou quase todos os acontecimentos do primeiro episódio do anime. Juntamente com isso, no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre o anime, falando se eu gostei ou não do caso do primeiro episódio, porque o anime nesse momento eu ainda não assisti completamente, só assisti o primeiro episódio. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva se não for inscrito. E não se esqueça também de deixar o like se caso você gostar desse vídeo, gostar desse tipo de conteúdo aqui no canal. Vamos diretamente para a análise. Na primeira cena, nós podemos ver o personagem Rohan, que é o personagem principal. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. Entendeu? Pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas é esse nome que eu vi lá. O nome dele é Kishibe-Rohan. Então nós vemos o Kishibe-Rohan, que é o personagem principal, e ele tá juntamente conversando com o garoto, né? Ele tá com o garoto, juntamente com o garoto, e ele tá conversando com o garoto. E esse garoto fala que ele vai para a Itália, né? O garoto fala que vai viajar para a Itália, então o Kishibe-Rohan acaba dizendo para ele uma experiência que ele teve quando ele foi para a Itália. Então, o Kishibe-Rohan fala que quando ele foi para a Itália, ele acabou entrando numa igreja e ele tirou algumas fotos de um confessionário. Para quem não sabe, confessionário é aquele local que as pessoas vão para poder se confessar, né? Confessar os pecados ou contar alguma coisa para o padre. Então as pessoas vão lá se confessar de vez em quando. O Kishibe-Rohan começou a tirar fotos desse confessionário até que ele entrou no confessionário, só que ele entrou no local errado. Ao invés de ele entrar no local das pessoas que vão se confessar, ele acabou entrando no local do padre. Então ele entrando no local do padre, depois que ele entrou e percebeu isso, ele percebeu porque uma pessoa entrou para poder se confessar. Então uma pessoa acabou entrando dentro do confessionário também, mas ela pensou que a pessoa que estava do outro lado era o padre, mas quem estava do outro lado, que era o lado do padre, era o Kishibe-Rohan. Então o cara começou a contar uma história e o Kishibe-Rohan começou a ouvir essa história. Porque ao invés dele falar, não cara, eu não sou um padre, eu entrei aqui só por entrar mesmo. Não, ele ficou ali para poder ouvir a história. E até porque ele é um pesquisador, né? O Kishibe-Rohan, ele acaba gostando de ouvir algumas histórias e de percorrer por lugares novos porque ele escreve mangá. Ele é um escritor de mangá, ele é um escritor, então ele gosta de ouvir histórias para poder, talvez, incluí-la nesses mangás. Então, voltando ao assunto, esse cara estranho que entra lá, né, para poder se confessar, ele acaba contando uma história que quando ele tinha 24 anos, na época que ele tinha 24 anos, trabalhava em um armazém de alimento. E nesse armazém de alimento que ele trabalhava, carregando alguns milhos, alguns alimentos, né, alguns pesos, sacos de alimento, ele acabou vendo um cara que estava passando fome. Um cara estranho chegou do nada e falou que estava passando fome, que estava com fome e queria um pedaço do sanduíche dele. Só que ele, o cara que está contando a história, ele falou que na época ele virou para o cara que estava passando fome e falou o seguinte: você só vai comer esse pedaço do sanduíche se você carregar juntamente comigo esses sacos aqui. Entendeu? Mas quando você vê o anime, você vê que o cara que está passando fome, ele aparentemente, né, em feições físicas, você percebe que o cara tá muito fraco porque o cara tá com fome. Então, poxa, o cara foi lá, tentou segurar uma sacola, só que o cara falou, não, essa sacola é muito pequena, você vai ter que segurar a sacola maior, que é o saco de alimento que tem mais alimentos e é muito mais pesado. Então o cara foi lá para poder carregar esse peso, para poder depois receber o alimento, só que o cara não aguentou segurar por muito tempo. O cara estava tão fraco, e o peso do saco era tão grande que ele acabou morrendo. Ele morreu por segurar um peso, mas é bem explicável, né? Porque o cara estava muito fraco, então o cara não aguentou o peso e acabou morrendo. Depois dois caras acabaram aparecendo, né, e viu o corpo do cara, e o cara que está contando a história acabou ficando escondido com medo, e logo após isso, o espírito do cara que estava passando fome acabou indo até esse cara. Só que foi na mesma hora, assim que o cara morreu, o espírito dele veio, retornou para poder assombrar esse cara que meio que, entre aspas, fez o cara carregar o peso para depois comer o sanduíche. E ele falou para esse cara que está contando a história o seguinte: quando você estiver no seu melhor momento, quando for o melhor dia da sua vida, eu vou voltar para poder te atormentar ou até te matar.
Ele falou o seguinte, ele falou: quando você estiver no melhor momento da sua vida, no melhor dia da sua vida, eu vou voltar. E foi isso que aconteceu, cara. Quando o cara que tá contando a história estava no melhor dia da vida dele, com família, com esposa, com a filha dele, com a vida dele completamente construída, esse cara voltou, entendeu? E esse cara acabou possuindo o corpo da filhinha dele. Sim, o cara que morreu lá, que estava fraco, que morreu e que voltou como espírito maligno, acabou voltando e possuiu o corpo da filhinha desse cara que está contando a história. Ele começou a conversar com esse cara, né? Quer dizer, no caso, o que possuiu o corpo da filhinha do cara, começou a conversar com o cara e desafiou o cara a um desafio bobo. E nesse desafio falou o seguinte: se você cumprir esse desafio, eu vou deixar você tranquilo e não vou te atormentar para sempre. Vou deixar você em paz para sempre. Entendeu? Se o cara conseguisse cumprir o desafio, ele iria deixar o cara em paz para sempre. E o desafio, como eu disse, é um desafio muito bobo. O desafio era atacar uma pipoca para cima e começar a pegar com a boca. Sim, tinha que atacar a pipoca para cima e pegar com a boca. É um negócio muito bobo, eu pensei que poderia ser um desafio maior, mas, cara, mesmo sendo um desafio bobo, foi até que interessante assistir, por incrível que pareça, cara. Na primeira vez, ele conseguiu. Na segunda, aconteceu o seguinte: ele tacou a pipoca para cima, né? Só que um pássaro veio para poder comer a pipoca. Então ele foi esperto e rasgou as pipocas todas no chão. Rasgou todas as pipocas no chão e ele foi tentando pegar, que estava caindo lá de cima, só que, pum, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Depois dessas tentativas ele não conseguiu, porque tinha diversos pássaros e, cara, ele não conseguiu cumprir o desafio. Quando ele não cumpriu o desafio, o espírito matou ele. O espírito praticamente matou ele. Eu não vou falar da maneira que ele matou, porque eu não sei como que o YouTube é, mas depois você vai ver algumas imagens aí, você vai ver como que o espírito maligno acabou executando o personagem, que é o personagem que está contando a história. Aí depois disso, o cara que está lá se confessando fala o seguinte para o Kishibe Rohan: agora você vai se perguntar, se eu morri, como que eu estou contando essa história para você? Aí ele fala isso, depois que ele fala isso, o espírito do Kishibe Rohan começa a falar com um cara, e esse cara que tá contando... Rola um plot twist danado nesse episódio. Porque, na verdade, o cara que tá contando essa história pro Kishibe Rohan é o amigo do cara que morreu. Sim, é o amigo daquele cara que morreu, é amigo daquele cara que não conseguiu cumprir o desafio. Porque eu não disse, mas antes, esse amigo dele aparece em uma cena anterior, antes do aquele espírito maligno, né, do outro espírito maligno, possuir o corpo da filha dele. Então, o espírito maligno do cara que acabou de morrer porque não conseguiu cumprir o desafio, acaba voltando e falando o seguinte: quando a sua filha, ele fala pro cara que estava lá se confessando e falando a história pro Kishibe Rohan, ele fala pra esse cara: quando a sua filha estiver no melhor dia da sua vida, eu vou atrás dela. Ele fala: quando a sua filha estiver no melhor dia da vida dela, eu vou atrás dela. Aí logo em seguida, o espírito maligno daquele outro personagem, que era aquele que estava passando fome, vem juntamente com esse que não conseguiu cumprir o desafio e também virou um espírito maligno, e fala o seguinte: não, nós vamos perseguir ele em toda eternidade, a toda eternidade, nós vamos seguir ele eternamente. E o cara lá fala o seguinte: poxa, até dentro da igreja vocês conseguem me seguir, me perseguir. E enquanto isso, o Kishibe Rohan está presenciando tudo. Enquanto isso, o Kishibe Rohan está lá vendo tudo o que está acontecendo ali dentro daquela igreja. É claro que o espírito maligno e o outro espírito maligno e o cara que está contando a história não vê o Kishibe Rohan vendo toda a história, mas o Kishibe Rohan está bem escondido lá dentro, vendo tudo o que está acontecendo. E é nisso que acaba. Depois aparece o Kishibe Rohan novamente sentado juntamente com o garoto e com umas duas pessoas, né? Que depois umas duas pessoas aparecem, uma garota e um cara. E o cara até pergunta para ele: caramba, isso realmente aconteceu? É alguma coisa assim que o cara fala, né? O cara, pô, ele fica tipo entusiasmado, ele fica ansioso em ter escutado essa história do Kishibe Rohan. E aí o anime acaba. O anime é bem interessante, cara. O anime é muito bom. Eu não sei se eu consegui explicar totalmente os acontecimentos do anime aqui pra vocês, mas eu achei que o anime é um anime muito incrível, um anime muito interessante. Eu gostei bastante desse anime. Eu gostei muito, mas muito dessa animação. Eu pretendo assistir os outros episódios, né, os outros 3 episódios, porque é um OVA, então o OVA tem somente 4 episódios, né? 4 episódios, então é muito rápido de você acabar. Eu só não assisti tudo porque eu assisti ontem à noite, já era tarde na noite quando eu assisti, então eu não assisti tudo. Eu só assisti o primeiro episódio, escrevi o roteiro desse vídeo e
pensei em hoje gravar. E aí, vocês já assistiram esse anime? Qual é a opinião de vocês sobre esse anime? Vocês gostam desse anime? Como eu disse, eu achei um anime incrível, mesmo que eu só tenha assistido o primeiro episódio. Mas é capaz de eu assistir o resto dos episódios e é capaz de eu gostar, até porque é do mesmo criador de Jojo. Então, Jojo eu assisti a primeira temporada, alguns episódios, no máximo uns 15, eu gostei. Entendeu? Eu pretendo assistir os restos dos episódios, mas eu tô com muita preguiça de assistir. Mas eu gostei desse anime aí, o Kishibe-Rohan. É um anime interessante, saiu na Netflix recentemente. Saiu dublado, por incrível que pareça. É um OVA de 4 episódios, como eu disse. É coisa rápida, se você quiser assistir, muito rápido. 20 e poucos minutos, pelo que eu sei. E é isso, gente. Eu gostei bastante do anime, mas deixem aí nos comentários. Vocês já assistiram o anime? Vocês gostam desse anime OVA? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Gostaram do vídeo? Se caso você gostar do vídeo, deixe o like no canal. Se você for novo no canal, se inscreva para você receber mais conteúdos desse tipo, para você sempre receber uma nova notificação assim que eu lançar um novo vídeo. Então é isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!